Boa Tá bom. tarde, Ainê, Caroline, tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Então, eu vou te apresentar e, em seguida, vou fazer as perguntas para você, certo? Tá Então, bom. a Ainê Carolina tem 17 anos, é estudante do ensino médio do Colégio Etapa de São Paulo, é campeã nacional de xadrez, medalha de prata no Campeonato Sul-Americano, campeã em astronomia 2019, 2020 e 2021. Medalha de prata no Inter Challenge International Economics Olimpíada 2020, fundadora da Dominares, pesquisadora sobre empoderamento e microempreendedorismo feminino. Tá certo? Certíssimo. Meus parabéns para você. Muito obrigada. É muito surpreendente que, né, uma pessoa tão jovem, apenas com 17 anos, tenha várias conquistas assim e principalmente sobre o teu artigo, né, que saiu na revista internacional. E isso é muito importante. Então, por isso, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais de você. Então, preparamos algumas perguntinhas, porque tem várias pessoas que estão, educadores, e estão interessados em melhorar a educação do Brasil, e de repente você pode nos ajudar com isso. Podemos começar então? Claro. Então, a primeira pergunta: gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua infância, o que te despertou para as ciências, matemática e estatística, e como que é a sua rotina de estudos. Uhum. Então, a minha infância, eu sempre fui uma criança que gostava muito de matemática, eu sempre fui muito curiosa, e talvez isso tenha sido um pouco de influência do meu pai, porque ele foi professor de matemática por muitos anos da vida dele. Então, por conta disso, os meus pais sempre me deram muitos jogos para para que eu conseguisse desenvolver o meu raciocínio lógico, como quebra-cabeça, como xadrez, que como você falou, eu jogo há muito tempo, eu jogo desde os 7 anos de idade xadrez. Então a minha infância foi sempre eu sempre fui muito incentivada a estudar, a me desenvolver, e isso influenciou também bastante na minha rotina de estudos, porque desde pequena eu tenho uma rotina constante. Eu gosto de separar sempre os meus horários para estudar, eu gosto muito de separar horários, inclusive, para estudar coisas fora da escola, né, que foi o caso da pesquisa científica. Certo? Então acho que a minha infância, a minha criação, influenciou bastante no que eu faço hoje em dia. Meus parabéns e parabéns a teus pais também. Muito obrigada. A segunda pergunta: sobre o seu artigo, o que a despertou para pesquisar sobre o microempreendedorismo feminino no Nordeste do Brasil? E quais foram, assim, as maiores dificuldades que você encontrou e as alegrias também, né? Bom, no início do meu ensino médio, eu queria trabalhar muito com o impacto social. E daí eu fui procurar por diversas empresas que pudessem me oferecer estágio ou aulas e que trabalhassem com impacto social. E daí eu encontrei uma empresa chamada Avante, que é uma empresa de microcrédito, ou seja, empréstimos de baixos valores, que ajudava microempreendedores, principalmente empreendedores informais, a crescerem os seus negócios, a montarem os seus negócios. E eu me encantei muito por isso, principalmente porque essa empresa tinha como foco a população nordestina. E no Entendi. Nordeste, o microempreendedorismo é muito grande e muito importante Com também. certeza. Então, lá eu enviei um e-mail para essa empresa, a gente conseguiu conversar e eu comecei um estágio lá. E esse estágio durou 6 meses, se eu não me engano. E lá eu comecei a estudar sobre microcrédito, eu tive aulas de estatística e o meu projeto começou lá. Entendi. E durante a tua pesquisa, assim, quais que foram as suas tristezas e as suas alegrias, assim, que você, Bom, tanto em relação a você como pesquisadora, né, o trabalho todo da pesquisa, e em relação às tuas descobertas também sobre o que você estava uhum. pesquisando.
Bom, para minha pesquisa, eu precisei aprender estatística a nível universitário. Então, foi muito difícil, principalmente porque eu ainda estava no primeiro ano do ensino médio, eu ainda não tinha nem terminado o conteúdo de matemática do ensino médio, então tiveram dias muito difíceis, tiveram dias em que eu simplesmente queria desistir, que eu pensava que eu não era capaz, que eu pensava que eu não ia conseguir terminar a pesquisa, mas deu tudo certo, eu consegui aprender tudo que era necessário, consegui chegar aos resultados esperados. Então, assim, chegar aos resultados que a minha hipótese dizia que teria, basicamente foi a minha maior alegria. Legal. E alguma tristeza? Tristeza foi mais, eh, passar por todos esses momentos difíceis, essas dificuldades, né. Eu Sim, pensava que eu não conseguiria, mas eu sim. consegui. Então, vou fazer algumas perguntinhas para saber um pouquinho quem que é a Inês. Tá bom. Então, você se considera uma pessoa introvertida ou extrovertida? Eu me considero uma pessoa mais introvertida. Mais introvertida. Então, a segunda pergunta seria: então, você tem poucos amigos? Isso. Tá. E qual que é a comida predileta da Inês? Depende muito do dia, mas eu diria que estrogonofe. Ah, que legal. O seu signo, Virgem, um hobby, música, eu sou apaixonada por música. qual o estilo? Rock, Rock. E o coração tá tranquilo, tá apaixonado, tranquilo, tá tranquilo? tá tranquilo. Hoje em dia, o grande problema do brasileiro é o estresse, né? Tanto no âmbito profissional, no pessoal, e a pandemia veio também para acabar aumentando, né? Isso. E qual que é o segredinho da Inê quando alguma coisa deixa você estressado? Meditação. Eu sofria muito com estresse e, inclusive, eu fui, procurar por ajuda na orientadora pedagógica da minha escola, e ela me passou alguns aplicativos de meditação e eu uso sempre quando eu me sinto ansiosa, estressada, antes de alguma prova, eu sempre Legal. uso. E você gostaria de. Eu não fiz mais perguntas, né, para não entrar muito na tua intimidade, mas você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o seu pessoal que poderia, assim, contribuir em relação à educação? Eu sou uma aluna muito dedicada, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender e, eh, sempre quando eu tenho dificuldades na escola, eu sou uma pessoa que eu gosto de ir lá, eu gosto de tirar dúvida, nem que seja com os professores, com os amigos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de correr atrás do Sim. que eu tenho dificuldade. Todos os teus títulos mostram isso. É, então, todo pai, toda mãe gostaria de ter uma filha como você. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre como alcançar o êxito nos estudos, seja qual for a área que o jovem escolha. Não necessariamente precisa ser a área que você escolheu, de estatística, Uhum, matemática, pois nós conhecemos, nós sabemos que a maioria das pessoas elas têm dificuldade com a matemática, sim. certo? Então, por mais que a pessoa, né, escolha uma outra área, qual que seria o segredo assim para ela alcançar um êxito na área que ela escolheu? Eu diria que o segredo é você confiar em si mesmo, então, todo mundo pode estar contra você, todo mundo pode estar falando que você não vai ser capaz, mas se você confia em si mesmo, se você acha que é isso que você quer e é isso que você vai fazer, então isso já basta. Diria que acreditar em si mesmo é o ponto mais importante, respeitando seus limites sempre, obviamente, porque todo estudante tem limites. Com certeza. E você é autodidata, Sim, eu me considero autodidata. né?
Me diga, assim, uma área que você aprendeu sozinha, sem ter a necessidade de um curso. Astronomia é uma área que eu aprendi sozinha. Eu comecei a participar de Olimpíadas de Astronomia quando eu estava no meu 9º ano do ensino fundamental. E até hoje eu estudo, é um hobby meu, é algo que eu amo de paixão. Legal. E você tem alguma dificuldade em alguma disciplina? Eu tenho muita dificuldade em redação. Redação? Isso. Então temos que conversar, nós duas. Verdade. Então, agora eu vou perguntar um pouquinho sobre os seus pais, né? O que eles contribuíram? Você, na verdade, você lá no início você já tinha falado, né, sobre o seu pai ser professor de matemática. Hoje, então, Uhum. ele não trabalha mais com a licenciatura, continua com a licenciatura? Não, ele não trabalha mais como professor. Isso. Qual área que ele está trabalhando? Agora o meu pai é empresário. Certo. E, assim, eles tinham alguma rotina para você desde pequenininha, para que você, né, se dedicasse aos estudos? Você falou, né, que eles sempre te presenteavam com jogos, né? Isso fez bastante Uhum. efeito assim no seu desenvolvimento, mas ele tinha uma rotina assim certinho para você estudar, para você fazer outra atividade, um curso, um esporte, um curso, alguma coisa? Bom, os meus pais, eles sempre me incentivaram a fazer coisas além da escola, então atividades extracurriculares, como esportes, então já fiz basquete, já fiz natação, eu fiz xadrez, né, por muito tempo da minha vida, Sim, mas eles nunca foram muito rígidos, então eu nunca fui obrigada a fazer nada. E eu sim, acho que isso foi muito importante, porque eu vejo muitos jovens da minha idade que os pais obrigam a fazer algum esporte, eles acabam não gostando, eles acabam verdade. fazendo mais pelos pais. E eu sempre fiz porque eu amava, porque eu gostava, e isso fez com que Faz toda a a diferença, minha né? fez toda a diferença, isso mesmo. Eu gostaria que você citasse um ídolo, assim, quem que você se espelha em algum tempo da sua vida. Pode ser alguém que você já se espelhou, pode ser alguma pessoa atual. Eu diria que um ídolo meu, agora, é a Tabata Amaral, porque, ela trabalha agora com política, né, ela é uma ativista da educação. E um fato curioso é que a gente estudou na mesma escola, não chegamos a estudar na mesma época, Sim, mas é muito interessante, porque todos os meus professores sabem dela, todos os meus professores vivem contando sobre a história dela pra gente, e realmente ela é uma grande inspiração. Ela saiu da mesma cidade que eu, foi para os Estados Unidos e agora voltou para o Brasil para trabalhar com o que ela realmente amava, que é a educação. Ela luta pela educação todo santo dia, e isso, para mim, é incrível. muito bom. E livros, assim, quais os livros que você leu em algum momento da sua vida e que, assim, mudou a tua forma de pensar? São vários, Sim, mas eu diria que tem um livro muito específico que me ajudou bastante, principalmente nesse período de pandemia, que é um do Augusto Cury, que se chama Manual para Jovens Estressados, mas muito inteligentes. Então, ele mostrou que, assim, eh, eu não sou a única pessoa que se estressa, que está passando por fases difíceis, e tem uma frase dele que, inclusive, eu gostaria de citar muito num artigo, fique à que vontade. é... Oi? Fique à Perdão. vontade. Ele fala assim: "Não tenha medo, porque quem vence sem riscos, vence sem glória". Então, essa é uma frase que eu levo para todos os momentos da minha vida. Eu gosto de me arriscar por causa disso, eu sempre me incentivo bastante com esse livro. Parabéns. Também leio bastante Augusto Cury, é muito bom. Você afirmou que seu sonho é cursar engenharia nos Estados Unidos, certo? Certo. Mas qual área da engenharia?
Então, eu gostaria muito de trabalhar com engenharia civil ou engenharia de produção, que são engenharias bem diferentes, mas as duas me encantam bastante, Certo. e queria que seja isso. E você já está pesquisando as universidades, se decidiu por alguma? Você já recebeu algum convite ou alguma bolsa? Eh, Como você falou, eu quero muito estudar nos Estados Unidos. A minha faculdade dos sonhos é a Stanford University. E eu vou começar a receber aceitações ou bolsas, se tudo der certo, no ano que vem, que é quando eu vou aplicar para as faculdades de lá. Tem todo um processo, eu preciso realizar algumas provas, testes de proficiência na língua inglesa e tudo mais. Entendi. Então, eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens, né? Que eles acreditem mais em si mesmos, que eles acreditem mais no Brasil, né? Se a gente se juntar, a gente consegue mudar a educação do Brasil. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses jovens. Bom, basicamente para eles nunca desistirem, não desistirem principalmente agora, que está sendo uma fase completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Verdade. Então, sejam fortes. Acho que essa é a minha mensagem. Certo. E quais que são a mensagem que você deixaria para os educadores e para os pais? Na verdade, eu acho que eu tenho mais a agradecer, né, para os pais e para os educadores, porque se não fossem por eles, se não fossem pelos esforços deles, eu não estaria aqui. Muitos jovens também que conquistam medalhas em Olimpíadas ou se dedicam muito nos estudos lá na escola, também nada disso seria possível se não fosse por eles. Então, eu só tenho a agradecer. Então, muito obrigada. Certo? Você gostaria de dizer mais alguma coisa, falar um pouquinho sobre o Dominares? Então, o Dominares é um projeto que eu criei em 2020 para incentivar alunos a jogarem xadrez em vários estados, em outros países, inclusive. Então, assim, eu dou aula de xadrez em escolas públicas desde os meus 12 anos de idade, mais ou menos. Então, eu estou há 5 anos dando aula. E eu percebi que muitas das crianças tinham um potencial absurdo, mas não tinham simplesmente condições de participarem dos torneios. Então, a gente criou o Dominares para conseguir arrecadar dinheiro para pagar passagem, para pagar a inscrição e transporte também, para conseguir levá-las para qualquer torneio que elas quiserem. Entendi. Então, acho que é isso, Aine. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua atenção e você Eu que agradeço aceitar. pela oportunidade. Obrigada eu. E um ótimo dia para você e muito sucesso na tua vida. Que todos Muito os teus obrigada. sonhos se realizem e um abraço. Muito obrigada. Um abraço.